Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de quarta-feira, aquele dia de vídeo que a gente faz sem enrolação. E a pergunta que chegou de hoje lá no Instagram foi a do Diogo, que pergunta exatamente isso: a NBR3 é uma boa? Sim ou não, né? E a gente vai descobrir logo depois da vinheta. Então, se você tem aí Energias do Brasil, coloca aqui nos comentários. Você tem essa ação? Já pensou em comprar? Já teve, já vendeu? Por que você tem essa empresa? Coloca aqui. Enquanto você curte o vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação, que aí depois da vinheta a gente dá essa resposta. Bom, pessoal, para a gente falar se uma empresa é uma boa ou não é uma boa, é muito importante que a gente consiga pelo menos descrever o que a empresa faz. Tá? Então é importante a gente dizer o quê? Que a Energias do Brasil é uma empresa de energia elétrica e é uma empresa que dentro da apresentação dela, ela mostra com muita clareza qual é o objetivo dela, qual é a estratégia que ela tem para os próximos 10 anos até. Então, para vocês terem uma ideia, essa era uma empresa que era única e exclusivamente, praticamente, era só distribuição de energia lá atrás. Né? Então ela tinha lá a EDP São Paulo, a EDP Espírito Santo, depois ela acabou comprando participação na Celesc, também uma participação minoritária, já que a Celesc ainda é estatal, e ela tinha essas participações, ela tinha alguma coisa de geração de energia hidrelétrica, térmica, mas sempre foram muito pequenininhas. E aí a empresa percebeu que ela não queria ficar correndo o risco da distribuição de energia. E aí ela forma e monta uma estratégia de crescimento. É claro que essa estratégia de crescimento demanda investimento, aumenta o endividamento dela, mas ela está aqui nessa imagem para vocês. Então, em 2020, 40% do resultado dela vinha de distribuição, 29% da geração convencional, aqui pode imaginar hidrelétrica principalmente, geração térmica 23%, então você vê, esse total aqui era 92%. Hoje, no 9 meses de 2022, é 46% de distribuição, 24% aqui de geração convencional, 14% térmica, esse total dá 80 e poucos por cento, 84%. Tá? Então já caiu e a ideia é que esse número aqui caia para os 71%. Então o que ela quer? Primeira coisa, né, a questão ESG, que a ENGIE Brasil, por exemplo, já zerou carbono zero e ela também quer zerar carbono zero aqui, então ela precisa vender as geradoras térmicas que ela tem para isso aqui virar zero. Então isso aqui vai ser uma entrada de recursos, mas é claro que também o mercado não paga tanto por térmicas, porque todo mundo quer ser carbono zero nesse momento atual. Então, uma bela oportunidade de alguém que não tem esse medo, né, e essa questão de política em si. Outra coisa aqui também que é importante é o seguinte: a gente vai ver que cresce muito aqui a transmissão. Então, a transmissão de energia, que era 1% do EBITDA, passa a 12% agora, e a expectativa é que ela chegue a 19%. E além disso, nesse período agora, a gente vai ter geração solar subindo de 4% para 10%. Inclusive, quando a gente vê aqui o CAPEX do plano de 2021 a 2025, a gente vê exatamente isso, né? A gente vê que as distribuidoras precisam receber a maior parte do investimento, mas em segundo e terceiro a gente já vê as transmissoras de energia e a geração solar e a trading também, que é a comercializadora de energia. Então isso precisa ficar muito claro para vocês. Quer dizer, é uma empresa que era uma distribuidora de energia e hoje em dia é uma empresa híbrida. É uma empresa que atua na geração, né, com aí 19 mais 10, que ela espera 29, na transmissão com 19% de EBITDA e na distribuição com 52% de EBITDA. Então é uma empresa que quer englobar mais ou menos tudo. Né? Então esse é o ponto que ela precisa chegar. Agora, se ela é uma empresa boa ou se ela não é uma empresa boa, a gente já tem que olhar um pouquinho mais os números da empresa. Tá? E aí a gente consegue dar uma olhadinha, né, nos números da empresa,
E principalmente eu gosto de ver aqui a parte de investimentos da empresa. Então, quando a gente olha investimentos em transmissão aqui, você vai ver que já caiu 57% no trimestre, 62% em 9 meses. Quando a gente vai aqui na distribuição em si, já caiu 1% em 3 meses e 7% em 9 meses. Então, o que que acontece? A empresa que tem aquele endividamento lá que é mais ou menos alto, e é com certeza 14,7 bilhões, ele muito provavelmente vai começar a reduzir, porque os investimentos que ela precisa fazer já vão começar a ser um pouco menores nesse período agora que está entrando. Tá? É uma dívida que está mais acoplada que a CDI e IPCA, e esse CDI de hoje em dia 13 e pouco complica um pouco para a empresa, claro, e aí a gente vê o que aconteceu com o lucro da companhia aqui, eu já vou buscar para vocês. Então aqui a gente já vê a formação do lucro líquido da empresa, né? E a gente vê que a geração de caixa da empresa, quer dizer, a operação dela caminhou muito bem. Quer dizer, ela aumentou 734 milhões. O que piorou aqui? Resultado financeiro, que é principalmente juros de dívida e atualização monetária de dívida, tá? 582 milhões. Quer dizer, quando essa empresa aqui, ela já está gerando um lucro que inclusive é maior do que o do ano passado, mas quando essa empresa aqui tiver um juro para baixo, a gente vai ter um número muito mais favorável para ela. Algumas pessoas estão perguntando sobre a questão daquele excesso de energia, tá? Que o pessoal está falando e etc. O que acontece é que para Energias do Brasil isso não impacta tanto, porque 52% aí está em distribuição de energia. A distribuição de energia, a maior parte ainda é mercado cativo, e o que é mercado livre, normalmente ela tem um PPA, que é um Power Purchase Agreement, que é aquele acordo de duas partes bilateral, e aí nesse acordo bilateral a empresa acaba vendendo a energia por um preço já fechado, então não faz diferença para ela, pelo menos não no curto prazo. Se a energia ficar barata por 10, 15 anos seguidos, aí sim pode fazer alguma diferença. Inclusive eu acho que é até positivo. E a segunda parte que ela tem bastante, que é transmissão de energia, também não faz diferença. Então a gente pode pular essa parte daqui. E a outra parte que é interessante da gente ver nesse tipo de empresa é o seguinte: toda elétrica, né, a gente tem que ver a questão dos dividendos. Tá? Então, aqui a gente tem o histórico de dividendo da empresa. A gente vê que é uma empresa que ela normalmente ela paga um juro sobre capital próprio e depois na reunião, na assembleia de acionistas, ela define ainda um dividendo complementar. Então isso aconteceu em 2021, isso aconteceu em 2020, isso aconteceu em 2019, aconteceu em 2018, o dividendo que sobrou foi um pouquinho menor. 2017, 2016 não, foi o único que não teve esse dividendo complementar. Então muito provavelmente a gente vai ver esse dividendo complementar ainda em 2022, quer dizer, além do R$1,15, ainda deve vir um número adicional. A gente consegue ter uma ideia de qual vai ser esse número. Por quê? Porque isso aqui é a política de dividendo da empresa. Então, pegando esse item aqui, o 4.4, a gente vê que tem uma política de dividendo que é a seguinte: 25% do lucro líquido, 50% do lucro líquido ajustado, que aí tem que ver os termos desta política, mas é principalmente os eventos não caixa, que em uma empresa elétrica tem bastante, que é o VNR, o valor nominal de reposição, também é o EBITDA de transmissoras que ainda não estão em operação, é a forma de contabilização. Eu não vou entrar aqui em temas muito técnicos, ou R$1 por ação. Quer dizer, R$1 por ação já foi, né? Que a empresa já pagou R$1,15. Então, R$1 por ação não vai ser. Então, o que a gente teria que ver? A gente teria que ver aqui 25% ou 50% do lucro líquido ajustado. E aqui ela já coloca o lucro líquido ajustado. Então, em 9 meses até agora, ela tem 980 milhões de lucro líquido ajustado, 1 bilhão e 400 milhões. Então, por exemplo, por enquanto, 50% desse número está melhor, né? Em tese, a empresa hoje, 980,754 dividido por 2, né? Dá 490 milhões. Ela tem 585 milhões de ações, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhada aqui.
A gente 581 milhões de ações, é esse número daqui, ó. 581,65. Então, ela já teria que distribuir 84 centavos. Ela até anunciou mais, ela anunciou R$ 1,15. Então, em tese, ela não precisaria pagar mais dividendos se o lucro do próximo trimestre ainda for até 1,15. Eu acredito que ela vá pagar. Tá? No ano passado, por exemplo, ela teve um lucro de 1.677, ela distribuiu aqui, ó, 1.255. Aqui ela teve um lucro de 1,020 bilhão, ela distribuiu 565 milhões, que é mais do que 50% também. Tá? Então eu acredito até que ela vai distribuir, embora pela política dela ela não precisasse. Tá? Então não é uma garantia que vai acontecer. Agora, é uma empresa boa? Certamente que é. Né? A gente viu aí crescimento do lucro da empresa, a gente viu o crescimento do EBITDA da empresa, a gente viu ali o crescimento do lucro acumulado, né? O lucro mesmo ajustado aqui, que é o lucro caixa, subindo 20% em 9 meses, por exemplo, e não é fácil conseguir isso numa empresa elétrica e principalmente, né, numa empresa que está com dívida e que fez agora um investimento com a taxa de juro nesse patamar atual. Então, assim, é uma empresa boa, o que não significa que ela vá subir nesse momento, porque o mercado está com medo de qualquer empresa que esteja com dívida. É aquela empresa que você tem que saber que você talvez vá comprar, vai carregar ela um tempo, vai ganhar o dinheiro do dividendo e em algum momento ela vai pegar e vai acabar subindo. Eu acho que isso aí a gente consegue ver em qualquer gráfico mensal da própria ENBR3 aqui. Né? Se a gente pegar aqui, ó, nem vou pegar mensal, vou pegar semanal aqui. Olha o gráfico dela. Né? Poucas vezes ela cai. Então ela vai subindo, subindo, subindo. Às vezes ela tem uns tombos, às vezes fica aqui para baixo por muito tempo, ó, 3 anos, mas enfim, ao longo do tempo, se você comprar a empresa, você ir aportando, você ir crescendo, ela vai crescendo junto contigo. Então sim, é uma empresa boa, você tem que acertar o teu tempo mental para que você ganhe dinheiro com empresas na bolsa. Né? Não adianta querer comprar hoje para ganhar dinheiro daqui a um mês, para ganhar dinheiro daqui a 15 dias. Aí realmente é quase cara ou coroa. Tá? Mas você comprar a empresa e você comprar esses fundamentos dela é uma empresa muito boa. Abraço, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.